Eu sempre soube que as coisas não eram fáceis, mas ninguém nunca me avisou que seriam assim tão difíceis. Às vezes, você se encontra numa situação que não sabe nem como começou, mas sabe que tudo o que você fez até aquele ponto te trouxe até ali. Eu estava vivendo uma dessas situações no momento em que o telefone tocou. Era uma terça-feira comum, ou pelo menos eu pensava que seria. O telefone de meu escritório soou de forma inesperada, cortando a quietude do ambiente. Quando atendi, a voz do outro lado era familiar, mas estava carregada de uma tensão que eu não conseguia compreender de imediato. Você tem que vir, agora. Era a voz de Amanda, uma amiga de longa data, que já havia sido minha colega de trabalho e que agora estava em um cargo de liderança na empresa onde eu trabalhava. Seu tom de voz não estava certo. Algo estava acontecendo, mas ela não estava dizendo o que era. Isso me deixou inquieta. Eu sabia que o que quer que fosse não seria bom. Não há como descrever essa sensação exata que se instala quando você sabe que algo grande está prestes a acontecer. E a única coisa que você consegue fazer é esperar. Aquelas palavras ficaram girando na minha mente como se fossem um eco dentro de mim. Você tem que vir. Agora. Eu imediatamente me levantei da cadeira e, antes mesmo de colocar meu casaco, minha mente começou a formular uma série de perguntas. O que estaria acontecendo? Por que tanta urgência? Eu sentia que a situação estava fora de controle, mas não sabia o que exatamente estava à minha espera. Eu precisava entender o que estava acontecendo, o que Amanda não estava dizendo. Eu corri para o carro, mas a cada segundo que passava, o peso da situação aumentava. Uma parte de mim queria voltar atrás, voltar para minha casa e deixar que fosse outro alguém a lidar com isso. Mas havia algo em mim que não me permitia retroceder. Algo dentro de mim dizia que eu tinha que ir, que eu precisava entender e enfrentar aquilo. O trajeto até a empresa parecia não ter fim. A cidade estava mais vazia do que o normal naquele horário da tarde, e os semáforos pareciam mais longos, como se o mundo estivesse desacelerando para me deixar mais ansiosa. Cada segundo que passava fazia a tensão em meu peito crescer. Eu sentia uma mistura de medo e expectativa. O que Amanda queria me dizer? O que estava acontecendo? Eu sabia que algo importante estava em jogo, mas não conseguia enxergar o quadro completo. E isso me deixava desconfortável. Quando finalmente cheguei ao prédio, algo estava diferente. O ambiente que sempre foi usualmente tranquilo, agora estava vibrando com um sentimento de caos. As pessoas estavam correndo de um lado para o outro, sussurrando entre si, e ninguém parecia disposto a falar comigo. Todos evitavam olhar nos meus olhos, e isso me deixou mais confusa. Subi as escadas apressadamente, quase sem conseguir controlar a respiração. Cada passo parecia pesar mais e mais, e o som dos meus próprios pés batendo no piso de mármore soava como um lembrete de que eu estava prestes a entrar em um território que eu não estava preparada para enfrentar. Ao chegar na sala de Amanda, a porta estava entreaberta. Quando a empurrei, a visão que tive foi como um choque elétrico. Amanda estava em pé, olhando pela janela. Ela não se virou imediatamente, como se estivesse tentando processar o que estava acontecendo. Seus olhos estavam vermelhos, seus cabelos bagunçados e o peso da situação estava estampado em seu rosto. Eu não sabia o que dizer. A expressão dela falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Eu poderia sentir o medo no ar. O que estava acontecendo? O que eu tinha perdido de vista? Ela se virou para mim lentamente e o tom de sua voz não era o que eu esperava. Era uma mistura de raiva, frustração e medo. Você precisa saber o que aconteceu, mas antes, quero que entenda o seguinte: não é sobre a empresa, não é sobre os outros. Isso é sobre você. E agora, você está em uma encruzilhada. Não tem mais volta. Essas palavras me atingiram com uma força inesperada. Era como se o mundo tivesse parado por um momento. Eu estava presa em um silêncio desconfortável, mas ao mesmo tempo, meu coração batia tão rápido que eu não conseguia pensar com clareza. O que isso significava? Amanda se aproximou e colocou uma carta em cima da mesa. Uma carta que parecia ser a chave para algo maior, algo que eu não estava preparada para enfrentar. A carta estava selada e, ao tocá-la, uma sensação de urgência tomou conta de mim. Eu sabia que o conteúdo daquelas palavras mudaria tudo. Abra e entenda o que está em jogo agora. Eu senti que não havia mais tempo a perder.
O que quer que fosse, eu precisava saber a verdade, mesmo que fosse uma verdade que eu não queria ouvir. Eu respirei fundo, quebrei o selo e abri a carta. O que eu li naquela carta mudou minha vida para sempre. Antes de continuarmos, se você está curioso para descobrir o que está por trás dessa carta e como essa história vai se desenrolar, inscreva-se no canal agora para não perder o próximo capítulo dessa jornada inesperada. Não perca o que vem a seguir. Vamos continuar. Eu já sabia que aquele momento seria difícil, mas o que eu não sabia era que ele estava prestes a transformar minha vida por completo. Olhei para a carta sobre a mesa e, ao invés de imediatamente buscar respostas, um arrepio percorreu minha espinha. Algo me dizia que, ao abrir aquela carta, eu não teria mais volta. Não haveria como voltar à vida de antes. Eu estava à beira de descobrir um segredo que mudaria tudo o que eu acreditava sobre mim e sobre os outros. Com as mãos trêmulas, segurei a carta e comecei a lê-la, as palavras dançando diante dos meus olhos. Era uma revelação sobre minha infância, algo que minha família sempre quis esconder. Não era apenas um segredo qualquer. Era algo que tinha sido cuidadosamente oculto por anos. Uma verdade que tinha o poder de destruir tudo o que eu havia construído até então. Eu nunca imaginei que as peças do quebra-cabeça da minha vida se encaixassem daquela maneira. A carta dizia que, por toda a minha vida, eu havia sido parte de um jogo maior do que eu podia entender. Um jogo que envolvia minha própria família e pessoas de fora. Eu não era quem pensava ser. Eu não havia sido tratada com o respeito que sempre acreditava merecer, porque o meu valor havia sido subestimado desde o início. Minha história tinha sido reescrita sem o meu consentimento. Aparentemente, minha infância tinha sido uma mentira cuidadosamente montada. Um enredo que meus pais haviam construído para esconder uma verdade muito mais profunda. Eu havia crescido acreditando em uma versão da história que não passava de uma fachada, uma história de sucesso e glórias que me colocava no centro de uma vida que, na realidade, nunca foi minha. Quando percebi a extensão do que estava envolvido, um peso imenso se abateu sobre mim. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés e eu estava caindo sem saber para onde. A Amanda, de forma indireta, havia me alertado para isso. Ela sempre soubera, mas nunca havia me contado. E agora, com o desespero em seus olhos, ela parecia carregar a responsabilidade por essa verdade que até aquele momento parecia irrelevante. Você tem que entender, não é sobre o que você imagina, mas sobre o que você vai fazer com isso agora, disse ela, suas palavras agora pesando mais do que qualquer outra coisa que ela pudesse dizer. Você tem que tomar as rédeas, ou então tudo o que você construiu vai desmoronar. Aquelas palavras me marcaram de uma maneira indescritível. Não era apenas sobre a verdade que eu acabara de descobrir. Era sobre como eu reagiria a isso. Eu tinha duas escolhas: fugir da realidade, mantendo a vida que eu sempre soubera, mas cheia de lacunas e mentiras, ou enfrentar o que estava à minha frente e tentar consertar as rachaduras que começavam a aparecer. Foi então que me lembrei de algo que minha avó sempre dizia: é nos momentos de crise que encontramos nossa verdadeira força. Não é sobre o que te acontece, mas sobre o que você escolhe fazer com isso. Aquela frase ecoou na minha mente, e por mais que eu quisesse ignorar o que estava acontecendo, não podia. Eu precisava entender o que realmente estava em jogo. Decidi então que iria buscar mais respostas. Eu não poderia me permitir continuar vivendo uma mentira, mesmo que isso significasse quebrar laços com minha família e até com minha própria história. Eu precisava desenterrar a verdade e, para isso, deveria seguir o rastro deixado por aqueles que fizeram parte dessa trama secreta. Mas, para chegar até o fundo dessa história, eu sabia que teria que estar preparada para o que encontraria. Com a carta ainda nas mãos, encarei Amanda mais uma vez, buscando algum sinal de alívio ou esperança. Ela sabia que agora havia uma linha invisível entre a vida que eu tinha e a vida que eu deveria passar a viver. Ela sabia que eu estava prestes a embarcar em uma jornada de descobertas dolorosas. "Você está pronta para isso?" perguntou, quase como se estivesse buscando a confirmação de que eu não retrocederia. Eu respirei fundo e respondi, com a voz mais firme do que eu pensava ser capaz de encontrar: "Sim, estou pronta."
Amanda, por mais que quisesse, não poderia me proteger mais. Ela havia feito sua parte ao me entregar a carta, ao me expor a essa realidade crua. O que viria a seguir seria minha responsabilidade. Não havia mais volta. Saí da sala com o coração pesado, mas a mente em alerta. A cada passo, eu sentia que estava sendo empurrada para um abismo, mas também sentia uma estranha sensação de liberdade. A dor não desapareceu, mas ela se misturou com uma sensação de força que eu nunca soubera que existia. Eu estava decidida a entender a verdade e, dessa vez, eu a enfrentaria de cabeça erguida. Na manhã seguinte, as dúvidas começaram a se multiplicar. O que significava tudo aquilo? Quem mais estava envolvido nesse jogo? Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas, ao invés de me perder nas respostas que ainda não tinha, algo em mim começava a se fortalecer. Eu não estava mais sozinha nesse caminho. Eu tinha um plano. Precisava ir até o fim dessa história. Não sabia exatamente como ou onde isso me levaria, mas uma coisa era clara: eu não voltaria para a vida que eu tinha antes. Eu estava indo em direção ao desconhecido, mas estava escolhendo ser quem realmente sou, independente de tudo o que me disseram sobre quem eu deveria ser. Eu sabia que a verdade, por mais que estivesse ao meu alcance, não viria de maneira simples, mas nada poderia me preparar para o confronto que estava prestes a acontecer. Quando a porta se abriu, uma onda de raiva e frustração tomou conta de mim e a sensação de estar no controle da situação desapareceu. Eu estava prestes a confrontar minha família. O que eu tinha aprendido sobre minha vida, sobre a verdadeira história de minha infância e tudo o que estava em jogo, já não me permitia ser a pessoa que sempre fui. Eu não poderia mais ser aquela filha, aquela irmã que aceita sem questionar. A fachada que minha família havia criado era sólida e profunda, mas a verdade que eu havia descoberto estava prestes a abalar as fundações dessa mentira. E a única maneira de fazer isso era encarar meus pais e os outros envolvidos de frente, sem mais escapismos. Estava decidida. Não importava o quanto eu estivesse sozinha nesta jornada. Eu sabia que minha família não entenderia. E talvez fosse ainda mais doloroso para eles verem como tudo o que construíram, de certo modo, estava desmoronando diante dos meus olhos. Mas era o que precisava ser feito. O encontro foi marcado. Eu sabia que minha mãe ficaria em silêncio, tentando evitar o confronto. Ela sempre fez isso. Meu pai, por outro lado, tinha uma postura que beirava a autoritária. Ele acreditava que o mundo se ajustava às suas vontades e, talvez, por isso, as verdades mais complicadas de nossa história nunca fossem discutidas. Mas essa história estava mudando. A conversa aconteceu na casa dos meus pais, uma sala de estar que sempre me fez lembrar da estabilidade, mas que agora parecia pequena e sufocante. Minha mãe, sentada no sofá, olhava para mim com aquela expressão calma, mas tensa. Meu pai, do outro lado da mesa, parecia esperar o momento certo para me interrogar. A atmosfera estava carregada. Ninguém dizia nada. O silêncio era ensurdecedor, como se estivéssemos todos à espera do impacto das palavras que seriam ditas. Eu respirei fundo e comecei. Eu sei sobre o contrato, disse direto. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu sei que minha vida toda foi construída sobre mentiras e segredos. E agora é hora de colocar tudo isso em pratos limpos. Minha mãe, como eu esperava, desviou o olhar. Ela não sabia como reagir, e isso me deu uma sensação estranha de poder. Meu pai, porém, não parecia surpreso. Ele se manteve em silêncio por alguns segundos antes de abrir a boca. Você não entende o que está dizendo, respondeu ele, tentando manter a compostura, mas a voz dele soava nervosa. Essa história não é o que você pensa. Há muito mais em jogo aqui do que você imagina. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, senti que ele estava tentando me manipular. Eu sabia que ele não me falaria a verdade diretamente, mas o que ele não sabia era que eu já havia encontrado as peças do quebra-cabeça. Eu tinha tudo o que precisava para entender a história de outra maneira. O que mais ele poderia me dizer que eu já não soubesse? Não, pai. Eu entendo exatamente o que está em jogo aqui. Eu só não sei por que você e mãe decidiram me manter à parte disso. Por que esconderam de mim a verdade sobre o contrato? Por que não me disseram a verdade sobre quem eu realmente sou? Não somos apenas uma família comum. Eu fui uma peça em um jogo maior, e ninguém jamais me deu o direito de escolher meu próprio caminho.
Essas palavras eram como lâminas, cortando o silêncio da sala. Eu olhei para eles e vi o desconforto em seus olhos. Minha mãe estava visivelmente abaladinha. Ela sabia que eu tinha razão, mas não sabia como lidar com isso. Ela nunca soubera ser honesta comigo, e agora estava sendo confrontada com o peso de sua própria desonestidade. Você não entende, filha, minha mãe disse com a voz trêmula. Tudo o que fizemos foi para proteger você. Não queríamos que você fosse prejudicada. Aquela aliança com a outra parte foi necessária para a sobrevivência da nossa família. Foi algo que tivemos que fazer. Nós fizemos o que parecia certo. Mas agora, a verdade parecia um peso imenso que ela não conseguia carregar sozinha. A culpa estava estampada em seu rosto, e isso só aumentava o meu ressentimento. Proteger-me? Era essa a justificativa para me manter afastada da realidade? Como proteger alguém de uma mentira tão grande quanto essa? Proteger-me? Perguntei com raiva. Você nunca me contou a verdade. Você me protegeu da verdade, mas não da mentira. Eu não sou mais uma criança, mãe. Eu sou uma mulher e agora preciso lidar com o que vocês fizeram. Não existe mais desculpa. Ela olhou para meu pai e, pela primeira vez, vi uma fraqueza no olhar dele. Ele não sabia o que fazer. Ele sabia que estava no centro de tudo isso e que o tempo estava se esgotando para que pudesse encobrir mais uma camada de mentira. Eu não sabia o que mais fazer, disse meu pai, finalmente deixando de lado a fachada de autoridade. Nós fizemos o que achávamos necessário, mas agora? O que você quer que façamos? Eu o encarei por um momento. O que eu queria? O que eu realmente queria agora? Eu não sabia se existia uma resposta para essa pergunta. A dor da traição estava em cada palavra minha, mas ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo era um momento de mudança. Eu não tinha mais respostas, mas eu sabia o que eu não queria mais: viver em uma mentira. Eu não queria mais ser parte desse jogo. Eu só quero saber a verdade, eu disse, a voz mais calma agora. Eu só quero que vocês assumam o que fizeram. Só assim poderemos seguir em frente. Eu não quero mais viver nas sombras de algo que nunca foi meu. Eu não quero mais ser uma peça no seu jogo. Eu quero ser eu mesma. Aquela foi a declaração que finalmente quebrou o gelo na sala. Minha mãe olhou para meu pai e a culpa em seus olhos parecia não ter fim. Foi um momento de silêncio absoluto, e então, algo dentro de mim sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu havia enfrentado o que mais temia: o confronto com minha família, com o que era verdadeiro e com o que estava escondido. Não havia mais volta, mas eu sabia que essa era a única maneira de construir uma nova vida para mim. Uma vida que seria minha. Eu não estava mais disposto a ser submisso às mentiras de ninguém. Depois de tudo o que aconteceu naquela sala, eu ainda estava tentando processar as palavras que haviam sido ditas. O choque, a raiva, a dor de saber que minha vida tinha sido construída sobre algo que não era meu, tudo isso parecia estar ainda ecoando em minha mente. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que sentia uma espécie de alívio. Alívio por finalmente confrontar a verdade, por finalmente enfrentar meus pais. E, acima de tudo, por finalmente estar no controle do que aconteceria a partir daquele momento. Eu sabia que a jornada estava apenas começando. O que eu fiz naquele dia, naquele confronto com minha família, foi apenas o primeiro passo para reconstruir minha vida. Mas, agora, a verdadeira batalha estava dentro de mim. Como eu lidaria com essa verdade que acabara de descobrir? Como seguir em frente, sabendo tudo o que eu sabia? Eu saí de casa com a cabeça cheia, com o coração apertado e com um peso imenso nos ombros. Mas à medida que fui caminhando, algo dentro de mim começou a se transformar. A dor não desapareceu, mas ela se misturou com uma sensação de força que eu nunca soubera que possuía. Eu era capaz de enfrentar o que quer que viesse à frente. Não porque estava isenta de medo ou de dor, mas porque pela primeira vez eu sabia quem eu realmente era. Naquele momento, ao olhar pela janela do carro enquanto via a cidade passar, algo aconteceu. Não era uma epifania nem uma grande realização. Era apenas um momento de clareza. Eu havia enfrentado minha maior crise e, em vez de me sucumbir, eu estava aqui, ainda de pé. Eu sabia que teria que tomar decisões difíceis nos próximos dias, semanas, talvez anos. A verdade vinha com um preço e eu estava disposta a pagar esse preço. Quando cheguei em casa,
Tudo parecia igual, mas nada era o mesmo. O lugar que eu tinha chamado de lar agora parecia um palco de um grande drama, onde as peças estavam finalmente se movendo de acordo com a verdade que eu descobrira. Eu não podia mais olhar para a minha vida da mesma maneira. Não podia mais ser a mulher que aceitava tudo calada, que escondia suas emoções para agradar os outros. Não, eu não estava mais disposta a essa versão de mim mesma. Olhando para o espelho, vi uma mulher que, até pouco tempo atrás, tentava seguir as expectativas dos outros. Agora, aquela mulher ali, a mulher no espelho, era alguém que tinha aprendido a se ouvir, a tomar suas próprias decisões e, mais importante, a se respeitar. Ela estava pronta para escrever sua própria história, independentemente do que o passado tinha lhe imposto. Eu me sentei no sofá e respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. O que eu faria agora? Como seguir em frente com uma verdade tão pesada? Mas então, me lembrei de algo que Amanda tinha me dito, logo depois de eu descobrir tudo. Você tem a chave. Agora basta usá-la para abrir a porta certa. E aquilo me fez perceber. Eu não estava mais sozinha nesse processo. Eu não precisava lidar com tudo isso sozinha. Eu me dei conta de que, pela primeira vez, eu não estava mais buscando a aprovação de ninguém. Não de minha mãe, nem de meu pai, nem de minha família. Eu estava buscando minha própria aprovação, a confirmação de que minhas decisões eram válidas. Eu tinha vivido toda a minha vida buscando ser a filha perfeita, a irmã perfeita. Mas nunca fui nada disso. Sempre fui aquilo que os outros esperavam de mim e nunca me dei a chance de ser quem eu realmente sou. E agora estava pronta para mudar isso. No dia seguinte, tomei uma decisão. Eu ia procurar a ajuda que sempre evitei. Eu ia buscar um terapeuta, alguém que pudesse me ajudar a processar toda a dor, a raiva e as incertezas que eu estava carregando. Eu sabia que seria um caminho difícil, mas já não tinha mais medo de me confrontar. Eu estava pronta para lidar com a verdade e também pronta para lidar com as consequências disso. Enquanto caminhava para a sala de terapia, percebi como cada passo era mais firme. Cada passo me levava mais longe da mulher que eu costumava ser. Estava deixando para trás a versão de mim que acreditava ser pequena, sem voz, sem poder. Eu estava me reconectando com a mulher poderosa que sempre esteve ali, mas que eu, por tanto tempo, havia ignorado. Dentro da sala de terapia, tudo parecia um pouco mais claro. O terapeuta me fez perguntas difíceis, perguntas que tocaram em pontos dolorosos. Mas, ao invés de me encolher ou tentar fugir, eu enfrentava cada pergunta de cabeça erguida. Não era mais sobre o que minha família queria para mim. Não era mais sobre o que a sociedade esperava. Era sobre mim. Eu finalmente estava no controle. A conversa foi longa e intensa. Mas, ao final, senti que um peso havia sido tirado de meus ombros. Não era uma solução mágica, mas era o começo de um caminho para a cura. Eu estava aprendendo a lidar com a dor e a usá-la para me fortalecer. Eu não seria mais refém das mentiras de ninguém. Não importava o quanto minha família quisesse me manter dentro do molde de filha obediente ou irmã sacrificada. Eu estava pronta para ser eu mesma. Finalmente. Ao sair da sala de terapia, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Amanda. Você está fazendo certo. Estou com você. Eu sorri ao ler aquelas palavras. Ela estava certa. Eu não estava sozinha. Minha jornada estava apenas começando. Mas agora eu sabia que, ao lado de pessoas como Amanda, eu poderia enfrentar qualquer coisa. Eu estava finalmente encontrando minha verdadeira força. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que a cada passo que eu dava, eu me aproximava mais de ser quem sempre deveria ser. Eu mesma, sem medo, sem mentiras e sem desculpas. Os dias seguintes foram como uma sequência de passos em direção a algo novo, algo que eu ainda não conseguia definir completamente, mas que sabia que estava transformando minha vida. Cada pequena decisão que eu tomava parecia ter um impacto profundo, e à medida que ia seguindo em frente, descobria o quanto o caminho da verdade era também o caminho da libertação. Eu havia iniciado minha jornada de terapia, uma escolha que, no começo, parecia ser apenas uma necessidade urgente, mas à medida que as sessões foram passando, eu comecei a entender que o verdadeiro processo de cura não estava apenas em entender os segredos do passado, mas em aprender a lidar com as cicatrizes que ficaram.
As feridas da infância, as mentiras da família, tudo isso ainda estava lá, em algum lugar. Mas agora eu estava aprendendo a olhar para elas sem medo. A cada sessão, as palavras do terapeuta me conduziam para um lugar de mais clareza. Ele me ensinou que, ao invés de me ver como vítima das escolhas de outros, eu precisava começar a me ver como alguém que tem o poder de escolher como reagir. Não importa o quanto meu passado tenha sido doloroso, o que realmente importava agora era o que eu faria com essa dor. Comecei a perceber lentamente que eu tinha vivido muito tempo tentando agradar aos outros, tentando ser o que minha família queria que eu fosse, tentando preencher os buracos de uma identidade que nunca foi minha. Mas agora eu estava me reconectando comigo mesma. Eu estava aprendendo a fazer escolhas que me honrassem, escolhas que me trouxessem paz. Entretanto, o mais desafiador ainda estava por vir. A verdade, que até então tinha sido um peso esmagador, agora parecia me dar asas. Era difícil de escrever, mas, em algum ponto dessa jornada, eu percebi que, ao lidar com a verdade sobre quem eu era, o que eu queria e o que eu merecia, uma nova versão de mim estava sendo construída. Eu passei a agir de forma mais decisiva. No trabalho, tomei algumas decisões que antes teria medo de tomar. Em minhas relações pessoais, comecei a impor limites que no passado eu jamais teria coragem de colocar. Para minha surpresa, a vida não desabou quando eu comecei a ser verdadeira comigo mesma. Pelo contrário, as portas começaram a se abrir. Eu me senti mais segura, mais autêntica. Eu senti uma força dentro de mim que nunca soubera que existia. Em um determinado momento, Amanda me procurou novamente. Eu sabia que ela tinha sido uma das primeiras pessoas a me ajudar a abrir os olhos para a verdade, e agora ela estava ali para me ver no início de uma nova fase. Ela me olhou com um sorriso discreto, aquele tipo de sorriso que você dá quando sabe que alguém passou por algo transformador. Eu sabia que você seria capaz de fazer isso, ela disse. Você não só enfrentou as mentiras, mas também se libertou delas. Agora, você está escrevendo sua própria história. Essas palavras permaneceram comigo durante dias. Elas me fizeram refletir sobre o quanto a mudança é possível quando você finalmente se permite ser quem realmente é. O que eu havia achado que era o fim da minha vida, na verdade, se revelou ser apenas o início de algo muito maior. E ao invés de me sentir exausta por tudo o que passei, eu me sentia, de certa forma, renovada. Não era mais sobre os erros do passado ou as mentiras de minha família. Eu havia decidido que a minha história seria minha e, acima de tudo, eu seria a autora dessa história. A força não estava mais em me proteger das verdades dolorosas, mas em aprender a usá-las para me tornar mais forte, para me tornar eu mesma do jeito que sempre deveria ter sido. Foi quando percebi que estava pronta para um novo passo, fazer a paz com minha família. Não para agradá-los ou para ser aceita, mas para me libertar completamente. Quando minha mãe me procurou, com os olhos mais sinceros do que nunca, eu a encarei com compaixão. Não porque eu tivesse perdoado tudo, mas porque eu havia perdoado a mim mesma. Perdoado por ter sido submissa por tanto tempo, perdoado por ter carregado o peso de segredos que não eram meus. E a partir daí, a verdade seria sempre a minha aliada. Eu não quero que você seja diferente, ela disse com a voz suave. Eu só quero que você seja feliz. Eu sei que cometi erros, e o mais difícil para mim, filha, é saber que eu fui parte do que te feriu, mas eu vejo você agora, mais forte, e sei que posso aprender com você. As palavras dela eram um bálsamo para minha alma. Eu sabia que não seria fácil, que as cicatrizes do passado ainda precisavam de tempo para sarar completamente, mas, com cada dia que passava, eu me sentia mais inteira, mais alinhada comigo mesma. Eu não estava mais procurando a aprovação de ninguém, eu estava escrevendo minha própria história. E pela primeira vez, eu podia ver com clareza o que viria a seguir. Uma vida de liberdade, coragem e verdade. Agora, quero saber o que você pensa sobre a jornada da protagonista. O que você faria se estivesse em seu lugar? Quais passos você tomaria para conquistar sua própria liberdade? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. E para continuar acompanhando a jornada de superação e transformação, inscreva-se no canal e ative as notificações. Essa história de coragem e renascimento não termina aqui. Novos capítulos estão por vir.